Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Hoje estou com o uniforme escoteiro para homenagear o Grupo Escoteiro Laçador, do qual faço parte. Você também faz parte de algum grupo escoteiro? Se faz, coloque nos comentários aqui embaixo. E as atividades já começaram? Vamos torcer para que comecem logo em todos, ok? Então, vamos para a história. Capítulo 9. Mais matéria. No outro dia, Dona Benta abordou um assunto importante para os filósofos. Se a matéria pode ser criada ou destruída. E na ilustração, quem é esse aqui? Você sabe quem é? É um químico antigo. Vamos ver que aparece o nome dele. Estamos num ponto muito sério do estudo da matéria, se pode ser criada ou destruída. Um grande sábio do tempo da famosa Revolução Francesa disse uma coisa que parece bem certa. Nada se cria, nada se destrói na natureza. Quem foi ele, vovó? Lavoisier. Então, esse da ilustração é Lavoisier. O que morreu na guilhotina? Bolas. Se morreu na guilhotina, ele foi destruído. Não há destruição da matéria no que morre, meu filho. Há mudança de estado apenas. Depois que um corpo morre, a vida, a sua matéria orgânica transforma-se em inorgânica. A matéria não desaparece. Naquele dia de Santo Antônio, em que o compadre mandou um caixão de fogos e vocês passaram a noite a queimá-los, para onde foram os fogos? Viraram fumaça e cinza, diz Pedrinho. Isso mesmo, mudaram de forma. Transformaram-se em água e cinzas. Aí uma coisa, se você não for perito em fogos, não mexa com fogos, que são perigosos. Tem muita gente que já se machucou gravemente por brincar com fogos. Então, se você quiser trabalhar com fogos, faça curso e aprenda a lidar com eles corretamente. Não meta-se a brincar com fogos. Se for criança, menos ainda. Mas se você pudesse juntar toda essa fumaça, todos esses gases, todas as cinzas, obteriam um peso exatamente igual ao peso dos fogos antes de serem queimados. Não houve, portanto, destruição da matéria, e sim transformação, mudança química. A balança prova que Lavoisier tem razão no seu nada se cria e nada se destrói, porque na realidade tudo apenas se transforma. Bem, vovó, diz Pedrinho, a senhora já falou de uma porção de propriedades da matéria. Mas deve haver uma propriedade mãe, a mais importante de todas, a mais geral. Qual é ela? Talvez seja a inércia, meu filho. Inércia? Repentiu Pedrinho. Inércia é a preguiça, é não fazer nada. Sim, é isso, mais ou menos. Inércia é a propriedade que tem a matéria de fazer corpo mole. De só andar quando a empurram, de não se mexer quando nada mexe com ela. É, em suma, a preguiça de tomar iniciativa por conta própria. E essa propriedade é comum a todas as substâncias materiais. Quando a gente corre num carro e o chofer breca de súbito, o que acontece aos passageiros? Afocinham, dão com a cabeça no espaldar do assento da frente. Se estiverem sem cinto de segurança. Então, quando estiver no carro, use cinto de segurança para evitar isso. E por que acontece isso? Por causa do impulso com que vão, por causa da inércia da matéria que são compostos os passageiros. Como o automóvel estava se movimentando com certa velocidade para o de repente, a inércia fez que os passageiros continuassem com a velocidade em que iam e dessem com a cabeça no espaldar. E por que motivo um automóvel começa a rodar tão vagarosamente no instante da partida? E só depois de alguns metros ganha velocidade? Também por causa da inércia da matéria. A força que o motor faz para puxá-lo
é a mesma, é até maior no começo. Mas como a matéria do automóvel estava parada, a inércia faz que a resista ao puxão do motor. E depois que o carro está em velocidade, a mesma inércia faz que a matéria do automóvel resista aos freios que querem diminuir a marcha. A matéria é uma peteca nas mãos da energia. Vai para lá, vem para cá, sobe e desce, mas sempre resistindo todas as mudanças. Se está parada, não quer mover-se. Se está em movimento, não quer parar. A derrapagem do automóvel quando freado de brusco é devido à inércia da matéria. A parte da frente fica empurrada pela ação dos freios e a parte de trás tenta continuar com o movimento em que ia. Daí a derrapagem. Interessante. E quais as outras propriedades da matéria? Perguntou Pedrinho. Outra propriedade é ser atraída para o centro da Terra. Como é o nome dessa atração, Narizinho? Gravidade, vovó. Isto eu sei desde que nasci. Mas não sabe o que é essa gravidade, disse Dona Benta. Nem você, nem ninguém. Gravidade constitui fenômeno de que os sábios conhecem as leis, mas ignoram o que seja. Sabemos que todos os corpos caem para o centro da Terra e caem com tanta força e caem com tanto mais força quanto maior é o peso. Emília bateu na testa como Arquimedes, gritando: Eureka, Eureka! Dona Benta, achei! Descobri a razão dos astros girarem eternamente em redor uns dos outros. Qual é, Emília? A inércia, a tal preguiça de mudar. Receberam um impulso e pronto. Ficam toda a vida a girar. E como não aparece nada que os detenha, ficarão toda a vida girando, girando. Você concorda com ela ou não? Se concorda, coloque nos comentários aqui embaixo por que concorda. Se discorda, coloque nos comentários aqui embaixo por que discorda. Se tiver alguma opinião diferente dessas, coloque aqui nos comentários. A inércia é até a preguiça de mudar. Receberam um impulso e pronto. Continue, vovó. Deste lado os eurecas emilianos. Quais as outras propriedades da matéria? Perguntou Pedrinho. Outra propriedade da matéria é a densidade, o peso de um certo volume. Na prática, a densidade é o número de gramas que pesa 1 centímetro cúbico de uma substância. Vou pintar uma série de centímetros cúbicos de diversas substâncias com os respectivos pesos. Isto é, com a densidade de cada um. Notem que o volume é sempre o mesmo, mas as densidades variam. Aqui a ilustração. Coloque pausa se quiser olhar com mais calma. Na química, usa-se como sinônimo de densidade a expressão gravidade específica. Para designar o peso de uma certa substância, comparado com o peso de um volume igual de água. A gravidade específica do gelo, por exemplo, é 0,92. Quer dizer que um bloco de gelo de qualquer tamanho pesa menos que um volume de água do mesmo tamanho. Menos quanto? Menos 8 centímetros em cada centímetro cúbico. Menos 8 centigramas em cada centímetro cúbico. Como vocês sabem, 1 centímetro cúbico de água pesa justamente 1 grama. Por isso é que o gelo boia na água, ainda quando aparece sob forma de montanhas enormes como os icebergs. Se fosse mais pesado que a água, ele afundaria. A densidade e a gravidade específica de todas as substâncias são iguais. Num submarino, temos uma boa ilustração da densidade e da gravidade específica. Ele flutua sobre a água quando a sua densidade e a sua gravidade específica são menores que a densidade e a gravidade da água. Para que mergulhe, é necessário que receba mais peso, que entre lastro de água em seus reservatórios, até que a gravidade específica fique um pouquinho maior que a densidade da água. E as outras propriedades da matéria? Temos a coesão e a adesão. As moléculas possuem a tendência de se juntarem e ficarem unidinhas, ou coesas.
isto por efeito da coesão. Uma das propriedades da matéria, as moléculas do ferro são muito mais agarradinhas umas às outras, e por isso é que o ferro é tão duro. Mas o calor faz que a coesão diminua. No vapor d'água, por exemplo, um calor faz que as moléculas se separem, percam a coesão. E quando as moléculas de uma substância aderem às moléculas de outra substância, temos a adesão. Por que motivo a água molha? Por causa da adesão. Se mergulharmos o dedo na água e o retirarmos, ele vem molhado, isto é, com as moléculas da água aderidas às moléculas da nossa pele. Essa adesão, vovó, diz Pedrinho, está me cheirando a uma espécie de força de gravidade que todos os corpos possuem. Pode ser. Cada coisa bem pode ser um mundinho que emite os mundos grandes. Que tal a minha ideia? Aqui tem mais uma ilustração. Não é má, meu filho. Eu iria discuti-la com você se não fosse necessidade de dizer alguma coisa sobre a energia, essa força que move matéria. Eu já sei o que é energia, disse Narizinho. É o chicote que faz a matéria mover-se. Na verdade é isso, concordou Dona Benta. Nos começos, o homem só dispunha de uma fonte de energia, nos seus músculos. Era muito pouco. Se ficasse assim, não progrediria como os animais não progredem. Eu vi isso ontem com aquela pedra da porteira, diz Pedrinho. Só com meus músculos não consegui nem sequer movê-la do lugar. Mas hoje fui lá com uma alavanca e num instante tirei-lhe a prosa. Botei-a longe dali. Ela e o sapo, acrescentou Emília. Que sapo? Perguntou o Narizinho. O sapão rajado que estava debaixo da pedra. E como é que ele não ficou esmagado? Mistério. Se sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Pois foi assim nos começos, continuou Dona Benta. Vendo que só com um muque ele não saía do estado de selvageria de bicho do mato como os outros, o homem resolveu, pela inteligência que começava a crescer, pôs-se a procurar novas fontes de energia. E sua primeira ideia foi utilizar-se dos músculos de outros homens e de certos animais. Nasceu assim a escravidão humana e a domesticação do cavalo, do boi, do camelo, etc. Depois o homem aprendeu a aproveitar-se da força das águas correntes, do vento e da energia que vem do fogo. E por fim alcançou o estado atual, em que chega a abrir na terra furos de 2, 3 quilômetros para arrancar esse líquido de nome petróleo, que é a mais rica de todas as fontes de energia. Vapor d'água, eletricidade e petróleo. Eis as grandes fontes de energia que o homem descobriu. Certos corpos... qual energia você acha que é a melhor de todas? Vapor d'água, eletricidade ou petróleo? Coloque nos comentários a que você prefere, que você acha melhor de todas e por quê. Estou curioso para ver a resposta de vocês. Certos corpos, como uma bola de futebol que apanha um chute, carregam consigo energia que recebem e podem comunicar movimento a outros corpos em que batem. No bilhar vemos isso. A bola que recebe o movimento do taco bate nas outras e também as move. Essa qualidade de energia chama-se energia dinâmica. As bolas movimentam-se com a energia transmitida pela primeira, batem nas tabelas, mudam de direção e por fim param, quando a energia que o taco lhes transmitiu se acaba. O vento possui energia dinâmica, porque se move e também move coisas, como asas de moinho, folhas secas, pó. E às vezes casa, lembrou Pedrinho. Estive vendo a história do último furacão do Golfo do México. Várias aldeias foram varridas. E o outro tipo de energia, vovó? O outro é a energia estática ou energia potencial. O petróleo, o carvão, a lenha, o gás de cozinha, as comidas, etc. Contém energia em estado potencial, isto é, que só aparece quando se realizam certas condições. Quando o petróleo, o carvão ou a lenha são queimados dentro das máquinas ou quando os alimentos são ingeridos e digeridos. A energia deles
em natureza química, não física, como a do vento e a das quedas d'água. Mas há também energia potencial física. Suponha uma pedra no alto de uma montanha. No momento em que perder o equilíbrio e rolar morro abaixo, essa pedra desenvolverá grande quantidade de energia. Um elástico de estilingue bem esticado também possui energia potencial física, porque assim é que é largado, contrai-se e produz energia que arremessa a pedrinha. Nos relógios, há a corda, que é uma fita de aço enrolada. O enrolamento desse aço cria energia potencial, porque a fita tende a desenrolar-se e, de fato, se desenrola, movendo todas as rodas do relógio. O ar comprimido possui energia potencial porque está sempre fazendo força para descomprimir-se. Ou seja, nos relógios mecânicos. Na época que o livro foi publicado, só existiam relógios mecânicos. Mais tarde foram criados relógios a quartzo e a bateria. Mas na época não existia. Atualmente ainda existem relógios mecânicos. Você prefere relógios mecânicos ou a bateria? Coloque aqui nos comentários qual você prefere e por quê. E a principal fonte de energia? Perguntou Pedrinho. O Sol, meu filho. Do Sol vem toda a energia do mundo. Parte direta, parte indiretamente. A energia dos rios, dos mares, do carvão, do petróleo, das quedas d'água, tudo vem do Sol. O petróleo formou-se de organismos que o calor do Sol criou há milhões de anos e ficaram em depósito no fundo dos mares. Um carvão de pedra, árvores que, graças ao Sol, cresceram em tempos remotíssimos e ficaram enterradas. Carvão e petróleo constituem formas indiretas de energia solar. As diretas estamos vendo a todo instante. O Sol é um gigantesco foco de energia que está constantemente a irradiar-se em todas as direções. A parte insignificantíssima que se transmite ao nosso globo basta para movimentá-lo e enchê-lo de vida. Os ventos e as correntes marítimas são causadas pela energia do Sol, que aquece de modo desigual o ar, a terra e a água, fazendo que o ar e a água se mudem de um ponto para outro. A energia dos rios vem do Sol, porque é ele que forma os rios, evaporando as águas do mar e fazendo que caiam em forma de chuva. O Sol, finalmente, é o pai de todas as plantas. E como são as plantas que fornecem alimento a todos os animais, é ele, o Sol, que move todos os animais, porque o alimento é energia. E a Lua? Perguntou o Narizinho. A Lua também, apesar da sua palidez, é uma fonte de energia para a Terra. As marés produzem-se pela força de atração lunar. A água do mar incha, sobe, e desse deslocamento nasce muita energia. Se o homem conseguisse aproveitar economicamente a força das marés, podia, só com uma pequena parte dessa energia, realizar todos os trabalhos do mundo. Será? Pensa como é que você poderia aproveitar a energia das marés para produzir energia elétrica. Ok? E coloque nos comentários aqui embaixo. Vamos ver se alguém aqui recebeu algum prêmio Nobel. Com energia acontece a mesma coisa que com a matéria. Não pode ser criada nem destruída. Essa verdade científica tem nome de princípio da conservação da energia. A energia transforma-se nada mais. No caso das carabinas, por exemplo, antes de dar o tiro, a carabina está armada com um cartucho atochado de pólvora. Nessa pólvora há muita energia potencial acumulada, mas o homem puxa o gatilho e detona o cartucho. O que acontece? A energia potencial da pólvora transforma-se em energia dinâmica, e essa energia dinâmica produz outras energias como o calor, a luz, o som, além da força que faz a bala percorrer o espaço com grande velocidade. Em certas usinas elétricas, queima-se o carvão ou a lenha, energia potencial, para produzir vapor, energia calorífica, o qual move um dínamo que produz eletricidade,
energia elétrica, a qual a eletricidade acende as lâmpadas, esquenta os ferros de passar roupa, move os ventiladores, põe em ação os aparelhos de rádio, etc. Mas apesar de muito que já foi feito na captação de energia, os sábios não param de estudar novas fontes e novos usos, bem como jeitos de aumentar a eficiência da energia que empregamos. Isso de tirar do fundo da terra um caldo preto de nome petróleo, e com esse petróleo conseguir fazer que os aviadores andam fazendo no espaço, é para mim uma das maiores maravilhas do engenho humano. Como pode ver, o Monteiro Lobato era muito entusiasta do petróleo, tanto que foi nos que ajudou a criar a Petrobras. Pena que o homem seja tão cruel e injusto, vovó, disse Narizinho, porque bastante inteligente ele é. Não creio que o homem seja inteligente em alto grau, minha filha. O que acontece é que surgiram na grande massa humana alguns homens realmente dotados de inteligência. Na maioria, porém, o homem é extraordinariamente estúpido. Os maus, sempre dominados pelo ódio ou pela cobiça, empregam as invenções, filhas da inteligência, para matar, aniquilar, roubar, saquear. Os países da culta Europa ainda hoje fazem guerras de conquista contra os povos mais fracos para roubá-los, empregando para isso todas as novas invenções, inclusive a de Santos Dumont. Nota. Isso aí está desatualizado. Os povos europeus já não fazem mais guerra. Atualmente, o país que faz mais guerra é os Estados Unidos. Se você discorda, coloque nos comentários por que você discorda. Ok? Aguardo as respostas de vocês. E na Guerra da Espanha, vimos metade da população odiar a outra metade, com horríveis matanças de um lado a outro. Bombardeio da cidade, destruição de tudo em nome de uns ideais profundamente ridículos, de que os filósofos, isto é, os homens inteligentes, sorriem com piedade. O triste do rebanho humano, minha filha, é a força dos maus sentimentos e a generalização da estupidez. Os homens verdadeiramente inteligentes são pouquíssimos, e os verdadeiramente bons ainda em menor número. Esse trecho aqui fala da Guerra Civil Espanhola. Se você sabe o que foi a Guerra Civil Espanhola, coloque nos comentários aqui embaixo. Se não sabe, pesquise, estude, aprenda e coloque nos comentários aqui embaixo depois. Vamos ver quem é o primeiro a responder. Bom, vovó, disse Pedrinho, pare com as filosofias tristes e volte ao assunto. O que mais tem a dizer sobre a energia? Poderei dizer do modo como a energia trabalha. Quando você empurra um carrinho ou para um carrinho que está em movimento, você está realizando um trabalho. No sentido científico, só há trabalho quando alguma coisa move outra, ou faz que essa outra coisa pare de mover-se. Naquele dia em que você tentou mover a pedra da porteira, não houve nenhuma produção de trabalho, porque a pedra não se moveu. Você produziu força, gastou energia, mas não houve trabalho. Na produção do trabalho, há sempre uma coisa chamada fricção ou atrito. Num eixo que gira dentro de mancais, há sempre fricção, por mais bem torneados que sejam o eixo e os mancais. E a fricção produz dois efeitos: transformar em calor parte da energia empregada no trabalho e desgastar as superfícies que se friccionam. Para diminuir esses maus efeitos, é que pomos óleo nos mancais, realizando o que se chama lubrificação. O óleo espalha-se numa camadinha muito fina sobre as duas superfícies que se friccionam, e desse modo diminui os efeitos da fricção. Mesmo assim, não há mancal que não quente nem que não se desgaste. Por isso é que pegou fogo aquele automóvel outro dia? O chofer, muito bêbado, esqueceu-se de botar óleo. Sim, os mancais não lubrificados esquentam a ponto de pegar fogo. Chegam até a fundir-se.
Atualmente é mais difícil fundir porque o motor tem tecnologia que visa se esquentou demais e desliga o motor antes que dê problema. Se você sabe alguma coisa sobre o assunto, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas por que o motivo o óleo diminui a fricção que sobra no narizinho? Porque fica espalhado entre duas superfícies e não deixa que elas se toquem. Mas o que mais diminui no mundo a fricção foi o invento da roda. Antes de haver roda, as coisas tinham de ser arrastadas. E no arrastamento a fricção é medonha. Mas se a coisa roda, a fricção fica muito reduzida, concentrando-se nos eixos e no ponto de contato das rodas com o chão. Mas que peste é tal fricção, vovó? Disse a menina. O mundo seria muito mais fácil se ela não existisse. Engano, minha filha. Tudo tem seu lado bom e o lado mau. A fricção nos causa muitos aborrecimentos, mas também nos presta muitos serviços. Se não fosse a fricção, nós não poderíamos caminhar. A fricção da sola dos nossos sapatos contra o chão é que nos permite dar passos. Se não houvesse fricção, os pregos não ficariam nos lugares em que os carpinteiros os fincam. E os assoalhos e tetos se desconjuntariam. Se não houvesse fricção, os automóveis não poderiam ter breques. E imagine quantos desastres. Na verdade, não ocorreram desastres, porque a roda ia girar e os carros não iam sair do lugar. Então, também não ia ter acidentes. Porque os carros não iriam se movimentar. Se alguém empurrasse, também não, porque o atrito do chão com os sapatos também não ia existir. Ou seja, também não ia conseguir tirar o carro do lugar. Ou seja, o automóvel ia ficar alto e imóvel. Bem, nesse caso, viva e morra a fricção, gritou Emília. Nas máquinas modernas, está em uso o mancal de bolinhas de aço. Sabem por quê? Porque reduz muito a fricção. Se você medir a superfície de fricção no mancal antigo e no mancal de bolinhas do mesmo calibre, verá que a superfície de atrito diminuiu muito neste. Dona Benta mandou desenhar um mancal de bolinhas para melhor esclarecimento do assunto. Aqui a ilustração. Bem, temos agora de observar mais uma coisa. Quando você ergue uma cadeira, Pedrinho, a força que gasta para isso é igual ao peso da cadeira. Se a cadeira pesa 5 quilos, você tem que empregar uma força de 5 quilos. Se você impor um carrinho, exerce uma força às vezes bem menor que o peso do carrinho, e às vezes bem maior. Como? Não estou entendendo. Seu carrinho está aqui na sala, onde o assoalho é liso. A fricção das rodas torna-se mínima. Se você move o carrinho com uma força muito menor do que o peso dele, mas se o carrinho está atolado na lama ou enterrado na areia, compreendo. Nesses casos, a fricção se torna maior. Por isso é que um automóvel atolado só sai a força de bois. E, no entanto, numa estrada lisa como uma ombrada ou brás, eu faço um forte parado mover-se. Outra coisa, continuou Dona Benta. A quantidade de trabalho que você realiza para levar no carrinho um saco de arroz daqui ao Elias Turco é a mesma. Tanto faço a viagem meia hora como num dia. Pedrinho, disso já andava eu desconfiado, disse Pedrinho. Outra coisa, prosseguiu Dona Benta. A quantidade de trabalho é maior para pôr o carrinho em movimento do que para mantê-lo em movimento. Já observei isso. O arranco é o que custa, por causa da tal preguiça da matéria, a inércia. Também na nossa vida é assim, concluiu Dona Benta. Muito mais energia moral necessita um homem para fugir a um vício, como o do fumo, do que para conservar-se não fumante. Então, moral da história, não fume. É mais fácil manter-se não fumante do que perder o vício no cigarro. E aqui terminar mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal.
E já sabe, 250 inscritos eu lanço quadro novo. E 1000 inscritos eu vou trazer uma grande surpresa aqui para o canal. Digam o que vocês querem na comemoração dos 1000 inscritos, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com o capítulo 10. As máquinas e melhor possível.